Olá, galera, muito boa noite. Hoje, domingo. Espero que todos vocês inscritos do canal Juliana Bertolozzi tenham passado um ótimo Natal, muita paz, muita harmonia, muita alegria. Teve Natal sim, né, galera? Pessoal, dificilmente eu costumo fazer vídeos à noite por causa da iluminação, mas eu acho muitas vezes que a cidade de São Paulo, embora muitas pessoas não gostem, eu acho que ela acaba nos dando um presente. E de verdade eu acho que hoje, essa noite tá um presente, eu sou apenas uma coadjuvante aqui e resolvi então vir gravar agora, né, pra vocês também curtirem um pouquinho aí da paisagem da cidade que eu tanto amo. Pessoal, vou hoje retomar a série sobre os sinistros do STF e hoje eu vou falar sobre a Rosa Weber. Vou mostrar novamente para vocês a imagem na qual eu estou me baseando, que é na ordem de aposentadoria dos ministros. O primeiro vídeo foi sobre Celso de Mello, que se aposentou em outubro deste ano e foi substituído por Cássio Nunes, o primeiro indicado por Jair Bolsonaro. Depois, eu fiz uma inversão, porque a ordem correta, né, era falar primeiro sobre Marco Aurélio e depois Ricardo Lewandowski, já que Marco Aurélio se aposenta ano que vem, em julho de 2021, e Lewandowski em 2023. Eu até expliquei os motivos disso nos vídeos e foi justamente para dizer que foi com base na importância do legado de cada um. Como eu falei nos vídeos, não sei se todos assistiram, embora o Lewandowski vá ficar um pouco mais tempo, mas nós já podemos saber o que esperar dele com base nas decisões dele até hoje. Ele é o advogado do Partido dos Trabalhadores e seus formadores, a sua cúpula. Ele foi o cara que soltou Mula, soltou José Dirceu, anulou a delação do Palocci, enfim, o Ricardo Lewandowski é o advogado do PT no STF. E o Marco Aurélio Mello, primo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, foi denominado, na verdade por mim, eu escolhi denominá-lo de o rei do habeas corpus, porque também contei sobre isso no vídeo sobre ele. Ele concedeu habeas corpus a diversos condenados pela justiça, inclusive a Suzane von Richthofen, aquela garota que planejou o assassinato dos próprios pais, num dos crimes mais bárbaros e chocantes da história do Brasil, e também concedeu um habeas corpus ao goleiro Bruno, também outro crime bárbaro que chocou o Brasil. Os dois foram votos vencidos, ainda bem. Porém, Marco Aurélio, bem no final do ano, soltou
o chefe de uma facção, né, o PCC, um dos líderes do PCC, o chamado André do Rep. Horas depois, o ministro Fux cancelou a decisão, que gerou uma tensão entre eles, um debate bem acalorado, e aí, enfim, o André do Rep está foragido. Mais um criminoso nas ruas e, por isso, eu digo que Marco Aurélio é o rei do habeas corpus. E hoje nós falaremos, então, sobre a Rosa Weber, que, como vocês vão ver aí na figura que eu vou mostrar agora, né, que mostra a ordem de aposentadoria, ela seria a próxima, ela vai se aposentar em outubro de 2023, Lewandowski em maio de 2023 e a Rosa Weber em outubro de 2023. Vamos lá? Bem, pessoal, lamentavelmente escureceu muito depressa. Acho que vem talvez uma chuva por aí, pela cara de algumas nuvens. Tem chovido bastante aqui em São Paulo, eu acho que hoje não será diferente, então acabei optando por virar pro o ângulo aqui. E enfim, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho da paisagem, né, da nossa cidade à noite. Pessoal, então vamos lá falar um pouco aí sobre a Rosa Weber. Na verdade, esse vídeo aqui vai ser, eu acho que um dos mais curtos sobre como um sinistro do STF, porque na verdade eu não tenho muito a falar não sobre a Rosa Weber. A atuação dela é bem xoxinha, bem morna. Sabe quando a gente come uma comida que parecia uma delícia, mas nossa, de repente você olha, faltou tempero, faltou sal, faltou alguma coisa? É a Rosa Weber. Ela tem um perfilzinho assim, né? Então não tem muito o que falar dela não, tá? Bem, vamos começar pelo óbvio, ululante de sempre. Falar um pouco sobre a formação, a carreira, né, da Rosa Weber. A Rosa Weber foi aprovada em primeiro lugar no vestibular para o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1967. Concluiu o curso em 71, também em primeiro lugar, e recebeu a Laurea Acadêmica de Professora Brochado da Rocha, que é um título bastante honroso, né? E nessa mesma universidade ela realizou curso de extensão universitária, de preparação à magistratura e de processo do trabalho. E também foi professora na Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul entre 1989 e 1990. Vamos agora falar um pouco então sobre o início da carreira dela. A Rosa Weber começou como desempenhando funções de auxiliar de protocolo da Inspetoria Seccional do Ministério da Educação da cidade de Porto Alegre em 1968, depois passou a ser assistente superior na Secretaria da Administração do Estado do Rio Grande do Sul, de 74 a 75, e depois virou auditora fiscal do trabalho da Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, de 75 a 76.
Depois ela então ingressou na magistratura em 1976 por concurso como juíza do trabalho substituta. Em 1991, ela foi promovida para o 2º grau da jurisdição e tornou-se juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, TRT, 4ª Região. Ocupou diversos cargos administrativos até que alcançou a presidência do TRT, da 4ª Região, cargo que ela exerceu entre 2001 e 2003. Em 2005, ela foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, a partir de uma lista tríplice votada pelos integrantes do próprio tribunal, do próprio TST, para a vaga destinada a juiz de carreira. Após a sabatina, ela foi aprovada pelo plenário do Senado Federal e a posse dela no TST ocorreu em 21 de fevereiro de 2006. Em 8 de novembro de 2011, ela foi indicada formalmente pela ex-presidenta Dilma Rousseff para a vaga deixada pela aposentadoria da ministra Ellen Grace no Supremo Tribunal Federal, o STF. Foi sabatinada pela Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovada. Em 13 de dezembro, o plenário do Senado ratificou a aprovação e 2 senadores, na verdade, se manifestaram contra a sua indicação. Um deles foi Demóstenes Torres, que acabou sendo cassado em julho de 2012, e Pedro Taques. Eles afirmaram que a Rosa Weber não demonstrou ter exigência constitucional do notável saber jurídico durante a sabatina, não respondeu diversas perguntas formuladas pelos senadores. Eu gostaria só de abrir um parênteses, porque pobres deles se eles tivessem entrevistado os indicados posteriores, mas enfim. Outros, né, já afirmaram o contrário, disseram que não, que enxergaram na ministra um apurado entendimento do espírito da lei. Falaram, talvez ela estivesse tímida e tensa durante a sabatina e tal, mas o currículo dela era invejável e o saber jurídico dela é também inquestionável, né? Então, a Rosa Weber foi aprovada também lá, assim como ela já havia sido aprovada como ministra do TST, ela foi aprovada também como ministra do TSF e empossada na manhã de 19 de dezembro de 2011, sendo a 3ª mulher a integrar essa Suprema Corte, tendo sido as primeiras a Ellen Grace, a quem a Rosa Weber substituiu, e Carmen Lúcia, que ainda exerce o cargo. E dentre elas, Weber é a primeira magistrada de carreira, que fique registrado e ressaltado. Rosa Weber atuou principalmente no Tribunal Superior Eleitoral. E é por isso que eu digo que a carreira dela como ministra do Supremo Tribunal Federal, do STF, não teve lá tantas polêmicas, tantos altos e baixos, porque a maior parte do tempo, a maior parte da sua carreira foi dedicada, na verdade, no Tribunal Superior Eleitoral. Ela trabalhou lá, foi uma ministra do TSE
desde maio de 2016 até maio de 2020, né, na vaga destinada ao membro do STF. Então foi bastante tempo, né? Ela ficou bastante tempo lá e as decisões dela geralmente foram relacionadas ao TSE, né? Pessoalmente, eu acredito que o voto mais importante de Rosa Weber no STF, pelo menos atualmente, né, nos últimos meses, foi agora em 5 de dezembro de 2020, quando ela votou contra a reeleição de Maia e Alcolumbre. Ela votou contra a possibilidade de reeleição, né, dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado em uma mesma legislatura, ou seja, em um período de 8 anos. E naquele momento da votação dela, nós ainda não sabíamos o resultado e agora nós sabemos. A votação realmente proibiu essa possibilidade de reeleição. Agora, eu gostaria de ler o voto dela para ficar registrado aqui quem questionou que ela não tinha saber jurídico ou conhecimento da Constituição, porque o voto dela foi muito contundente e mostrou exímio conhecimento da Constituição brasileira, sim. Como eu mencionei anteriormente, a carreira de Rosa Weber foi muito mais no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, né, do que como ministra no STF. Então, eu diria que a gestão da ministra Rosa Weber, o legado dela deixa importantes contribuições na justiça eleitoral acima de tudo. Ela, após 1 ano e 9 meses como presidente do TSE, em 25 de maio de 2020, ela passou o comando para o ministro Luiz Roberto Barroso e é importante então enfatizar a atuação dela como ministra, né, à frente do TSE. A gestão de Rosa Weber como ministra do TSE foi marcada pelo diálogo, mobilização e eficiência, a exemplo de toda a sua carreira na magistratura, iniciada lá em 1976 na Justiça do Trabalho em Porto Alegre, a cidade natal dela, e ela deixou importantes contribuições à justiça eleitoral brasileira. Em 1 ano e 9 meses, na presidência do TSE, a ministra Rosa Weber comandou as eleições gerais de 2018, incentivou a participação feminina na política e intensificou o combate à desinformação no processo eleitoral, além de ter investido no processamento eletrônico e implantou julgamentos virtuais e conduziu com maestria sessões jurisdicionais e administrativas no plenário da Corte. Nas eleições de 2018, Rosa Weber enfrentou provavelmente o maior desafio de sua carreira à frente do TSE, já que foi um ano conturbado, com muitas acusações de fraudes no processo de votação, e ela
foi firme, enfrentou o desafio, acirrou os ânimos que estavam bastante exaltados na época e conseguiu polarizar todas as questões e principalmente apaziguar a disseminação de fake news relacionadas ao processo eleitoral, à insegurança. Ela trabalhou bastante nisso, ela se empenhou nisso e eu acredito que ela tenha feito um bom papel. Eu acho que ela deixou um bom legado, uma boa contribuição neste sentido em 2018, embora o resultado tenha sido questionado de que o capitão teria vencido logo no primeiro turno e não no segundo. Mas eu acho que, diferentemente das eleições que tivemos esse ano, 2020, onde as acusações de fraude foram muito maiores e muito mais pesadas, eu acho que Rosa Weber soube sim lidar com a situação muito melhor. Na opinião do secretário-geral do TSE, a postura serena e firme da presidente Rosa Weber na condução do processo eleitoral assegurou a alternância do poder com absoluto respeito aos ditames constitucionais e contribuiu para o fortalecimento do processo democrático e marcou sua gestão na presidência da Corte Eleitoral. O diretor-geral do TSE ressaltou que a ministra Rosa Weber comandou as eleições de 2018 de forma exemplar ao combater a disseminação de informações falsas com informações verdadeiras, rápidas e consistentes e sem recorrer à esfera judicial. Ele também destacou a realização do Seminário Internacional Fake News e Eleições como um momento de aprendizado para todos e que trouxe para a Justiça Eleitoral instrumentos e treinamentos que viabilizaram as análises sobre o combate à desinformação. Também vale destacar, pessoal, que a gestão da ministra Rosa Weber foi evidenciada por dois momentos bastante emblemáticos da história recente do país. O pleito geral de 2018, como eu acabei de falar, e a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, que impôs a necessidade de tomar decisões de modo rápido e eficaz, envolvendo a adoção de formas diferenciadas de execução das atividades. Rosa Weber não hesitou e logo implementou sessões virtuais, julgamentos virtuais. Enfim, o processo não ficou parado, como aconteceu em diversas outras instâncias e esferas, por culpa da pandemia. Não, em nenhum momento ela deixou parar, não. Ela implementou todas as sessões de modo virtual e tudo continuou transcorrendo normalmente. Entre as diversas ações administrativas que foram implementadas na gestão da ministra Rosa Weber à frente do TSE, eu destacaria o mutirão da assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias, que foi chamado pela sigla de ASEPA, ASEPA, para dar maior rapidez na análise de prestação de contas. Por meio da portaria TSE número 198, se não me engano, no início de 2019, foi ampliado o número de servidores da unidade e isso ajudou a aumentar ainda mais a rapidez do processo.
Essa decisão fortaleceu, né, o núcleo de contas e, por outro ponto de vista, também atendeu uma das recomendações da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que havia recomendado a necessidade de fortalecer a fiscalização das contas eleitorais e partidárias da Justiça Eleitoral brasileira. Também durante a sua gestão, foi implementado o projeto de dimensionamento da força de trabalho, o chamado DFT, que é um fruto de um termo, né, um termo de execução, um contrato, firmado entre o TSE e a Universidade de Brasília, UNB, para auxiliar no planejamento e uma melhor execução dos trabalhos nos tribunais e nas zonas eleitorais. O DFT também tem o propósito de determinar o quantitativo estimável de pessoas necessário para realizar determinadas ações ou tarefas. Então, eu acredito que nessa parte, essas ações administrativas devem ser destacadas e enfatizadas, e acredito que tenham sido boas contribuições da ministra à frente da Justiça Eleitoral. Para finalizar, pessoal, eu gostaria apenas de destacar uma entrevista que Rosa Weber deu a um veículo do próprio Supremo no dia 10 de dezembro, que é a data o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Rosa Weber falou sobre uma permanente luta e resistência contra o retrocesso e destacou a importância da reflexão sobre direitos humanos e a necessidade que isso tem para governadores, governados, governantes, enfim, para a população como um todo. Na abertura da sessão plenária do STF, deste dia 10 de dezembro, a ministra Rosa Weber, que foi a presidente dessa sessão, então, destacou a importância desse dia, né, o Dia Mundial dos Direitos Humanos, e fez várias declarações nesse sentido. Abre aspas. Em país de tantas desigualdades como o nosso, refletir sobre as declarações de direitos não constitui mero exercício teórico, mas sim uma necessidade inadiável que a todos se impõe, governantes e governados, disse Rosa Weber. Ela afirmou que essa é uma data de singular importância na história da luta permanente do povo pela conquista e preservação de seus direitos básicos contra a opressão e abuso de poder. A Rosa Weber lembrou ainda que neste ano, em abril, também foram comemorados 72 anos da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e fez um paralelo entre as duas, né? E falou: estes importantes estatutos das liberdades públicas reverberaram em conjuntura histórica de tempos especialmente sombrios a repulsa à degradação da condição humana e as atrocidades que dela sempre decorrem, em respeito à necessidade de fazer prevalecer a ideia essencial de que cada indivíduo é detentor de igual dignidade e direitos e liberdades inalienáveis, entre os quais o direito à vida, o direito à liberdade, a segurança em sua projeção global e o direito a ter direitos.
Finalizando então, pessoal, esse discurso de Rosa Weber, no dia 10 de dezembro, foi considerado histórico e de suma importância e uma grande contribuição da ministra. Eu apenas gostaria de fechar o assunto falando sobre a polêmica que envolveu os ministros Marco Aurélio e Fux sobre a soltura do líder do PCC, André do Rep, que causou, problemas entre eles. A ministra Rosa Weber agiu de modo veemente e foi apaziguadora, tentou acalmar os ânimos entre os dois, embora eles ainda estejam, se estranhando um pouco. Então é isso, pessoal. Eu acredito que a Rosa Weber, ela teve boas contribuições, sim, em especial na justiça eleitoral, que foi onde ela atuou com muito mais frequência. Como ministra do STF, ela não teve lá tanto destaque, mesmo porque ela nunca foi exatamente relatora de casos de grande importância, o que chamaram muito atenção, ou tomou decisões polêmicas. A Rosa Weber é uma pessoa equilibrada, ponderada e embora às vezes os votos dela pareçam enigmáticos a princípio, talvez pelo jeito dela de se expressar, na verdade, eles seguem uma linha de raciocínio bastante linear e previsível. Assim sendo, pessoal, eu me despeço aqui de vocês hoje, dia 26 de dezembro. Não tenho certeza se esse vídeo será postado ainda hoje, se vai sair do forninho ainda hoje, demora um pouquinho para fazer a edição. Eu sou lenta, tô aprendendo, tá? Críticas são sempre bem-vindas, mas no máximo amanhã estará no ar. Aviso todos vocês. Pessoal, muito obrigada a todos vocês inscritos do canal Juliana Bertolozzi e até a próxima. Grande abraço.